Com você sobre identidade. Você pode repetir isso comigo? Diga identidade. Pastor, o que é identidade? Identidade é você saber quem você é. Se você não sabe quem é, querido, você não pode fazer nada. Mas quando você entende quem é, você pode todas as coisas. Esse versículo vai dizer o que Jesus passou. Jesus estava sendo desprezado e rejeitado entre todos os homens. Homens experimentados no trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender, e nas terças-feiras eu quero pegar mais forte com você, porque eu creio que Deus vai levantar no meio de nós grandes homens e mulheres de Deus aqui. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu creio que no meio de nós Deus vai levantar empresários e empreendedores e empreendedoras. Quem crê nisso em nome de Jesus? Porque, querida, a função de Deus é nos fazer crescer em todas as áreas da nossa vida. A função do Senhor é fazer com que nós cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Não só em um momento, não só, sabe, em um pequeno espaço da nossa vida, mas a vontade de Deus é que nós cresçamos. Mas se você não sabe quem é, você nunca vai crescer. E o pior de tudo, se você não sabe quem é, você vai tentar derrubar alguém que você acha que é o que você queria ser. E não é derrubando as pessoas que nós crescemos, mas nós crescemos aprendendo o nosso lugar e sabendo que todos nós temos um lugar na presença de Deus. Você está me entendendo aí? Diz amém, querido. Identidade vai falar o seguinte, querido. Eu queria te dar um exemplo da águia. Sabe o que é interessante na águia? A Bíblia compara o crente, o servo de Deus, como águia. Diz que nós voaremos como águia. Mas o interessante é que o voo da águia, ele não é um voo em bando. O voo da águia não é um voo em conjunto. O voo da águia é um voo solitário. Como assim, pastor? A águia, querido, ela não fica andando de coleguismo. Já ouviu falar naquela frase onde a vaca vai? Não. A vaca segue outra vaca. Realmente a frase é essa: onde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas se você, como o Maurílio disse na fazenda, quando uma vaca vai, as outras vacas vão tudo atrás. As vacas andam em rebanho, andam junto. Querido, quem quer fazer a diferença tem que ser diferente. Quem quer fazer a diferença não pode andar na mesma circunstância, no mesmo sentido que o mundo anda. Quem quer fazer a diferença tem que entender que para alcançar lugares altos eu vou ter que me retirar na presença do Senhor, para buscar aquilo que Ele tem para mim, para buscar aquilo que eu quero na presença de Deus. Eu não posso andar com pessoas que não têm o mesmo sentido e o mesmo propósito que eu. Eu não posso querer andar com pessoas que não querem buscar o crescimento que eu estou buscando. Eu tenho que buscar diferença. A águia, ela nasceu para voar. A águia não nasceu para ficar na terra. Se você prestar bem atenção, na fazenda a gente vê muito isso. Se você pegar um bocado de milho e jogar para as galinhas, querido, elas todas correm para o mesmo lugar para buscar migalhas no chão. Enquanto a galinha busca migalhas no chão, as águias alcançam lugares altos. Elas conseguem alcançar lugares onde as outras não conseguem. Mas eu tenho que saber qual é a minha identidade. Senão, querido, em vez de eu buscar coisas particulares para mim, eu vou querer fazer aquilo que todo mundo faz. E se eu quero ser um líder de verdade, se eu quero ser um diferencial de verdade, eu não posso fazer o que todo mundo faz, mas eles têm que ver em mim a diferença, para que eles possam olhar para mim e falar: eu quero ser aquilo que aquele homem é, eu quero ser aquela que aquela mulher é, porque ela não é como as outras, ela é diferente. Ele não é como os outros, ele é diferente. Você está me entendendo? Diz amém, querido. A águia nasceu para voar, e o leão nasceu para reinar. Cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Cada um tem o seu lugar no reino animal. Querido, se até no reino animal Deus estabeleceu funções e princípios, se até no reino animal Deus estabeleceu funções e princípios, quanto mais para os seus filhos, Ele preparou e separou cada um para fazer a diferença em uma determinada área. Mas se nós queremos crescer, querido, uma coisa vai depender de nós: envolvimento, participação e doação. Eu vou receber de Deus tudo aquilo que eu estiver disposto a devolver para Deus. Eu vou receber de Deus tudo aquilo que eu estiver disposto a me envolver com Ele. Quando você se envolve com alguma coisa, querido, você normalmente não tem tempo para outra coisa.
E se você quer se envolver na obra de Deus, se você quer se envolver com crescimento, se você quer crescer em todas as áreas da sua vida, você tem que entender uma coisa: que eu só posso crescer na minha vida se eu tiver tempo de abandonar aquilo que não traz crescimento e me envolver com as coisas de Deus. O problema é que ao invés de você estar aprendendo coisas novas, você precisa entender que precisa abandonar as velhas práticas. Tem muita gente que ainda está presa nas velhas práticas, enquanto Deus está querendo te dar coisas novas. Tem muita gente que não consegue sair do lugar, porque não consegue abandonar pequenas coisas. O apóstolo Paulo vai falar isso para nós. Ele vai falar: olha, eu poderia estar falando de coisas muito maiores para você. Você poderia estar alcançando lugares muito mais altos que você está alcançando hoje. Porém, acontece uma coisa: por você não querer alcançar esses lugares mais altos, fica preso nas mesmas coisas. A maioria de nós, às vezes, ainda está preso, querido, em coisas que não era para trás. Tem muita gente que ainda está lutando para largar o vício do cigarro. Tem muita gente que ainda está lutando para largar o vício da bebida, querido. Deus quer você em lugares mais altos, e muitas das vezes nós estamos presos em pequenas coisas. Tem muita gente que ainda está preso, querido, no vício da sexualidade. Tem muita gente que ainda está preso em coisas que não era para você estar mais envolvido. O que nós precisamos nesses dias é entender que eu e você somos homens e mulheres que vão dar destino, querido. Sabe qual que é o problema? Por uma falta de um referencial, muitos de nós estamos perdendo o nosso destino. Pastor, não estou entendendo nada. Exatamente, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo. Nós precisamos entender que nós temos um pai, querido. E não é um pai comum. É um pai que é dono do ouro e da prata. Você está comigo aqui? Diz amém. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos, e uma mulher, chegando até Jesus, disse a ele: mestre, cura minha filha. Cura minha filha. Só que Jesus ignorava ela. Pastor, por que Jesus ignorava? Sabe, alguns estudiosos vão dizer que aquela mulher, querida, ela tinha um grande problema de se achar superior às outras pessoas. Aquela mulher achava que todo mundo tinha que dar atenção para ela. Aquela mulher achava que porque ela tinha muitas posses e muita renda, ela poderia fazer aquilo que ela queria com os outros. Na verdade, a história vai dizer que essa mulher, preste atenção, essa mulher era dona de uma frota de navios. E por ela ter muito dinheiro, e por ela ter muita condição, ela sempre esnobou as pessoas. Ela nunca deu atenção às pessoas. E naquele momento você poderia dizer: nossa, pastor, mas Jesus estava esnobando aquela mulher, não queria dar atenção para ela. Não, Jesus na verdade estava curando a vida e o coração dela, para que ela entendesse que cada um tem o seu lugar. E ela não estava falando com qualquer pessoa, ela estava falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando você se aproxima de Deus, como é que você se aproxima dele? O pior de tudo é que tem pessoas que vêm na igreja e nunca tiram tempo para falar com Deus. Tem tempo para falar de relacionamento, tem tempo para falar de Big Brother, tem tempo para falar do que você quiser, mas não tem tempo para falar com Deus. Querido, está esperando morrer para você ter um diálogo com Deus? E como é que nós chegamos à presença de Deus? Apesar de muitos de nós termos o problema de não falar com Deus, tem muita gente que até fala com Deus, mas às vezes tem uma noção de um Deus distante, um Deus que está longe da nossa realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: quem hoje tem pai e tem mãe aqui? Levanta a sua mão. Quem já teve pai e mãe aqui? Levante a sua mão. Eu perdi meu pai. Mas quando você ia falar com o seu pai e com a sua mãe, você chegava na presença do seu pai e falava assim: soberano papai. Como é que você conversava com ele? Se você tem intimidade com a pessoa, você já chega falando: pai, o senhor está precisando de alguma coisa? Pai, eu preciso falar com o senhor isso. Quem tem intimidade com Deus, que não precisa de muito rodeio. Quem tem intimidade com Deus sabe como conversar com Ele. E Deus gosta de ouvir os filhos que procuram o Pai. Mas um relacionamento com Deus vai depender de tempo. E vir à igreja, querido, só vir à igreja não quer dizer que você vai ter um relacionamento com Deus. É uma vida de entrega, é uma vida de propósito. Levante a sua mão direita e repita comigo. Diga: uma vida de propósito. Propósito. Propósito vai dizer de fundamento pelo qual foi criado. O porquê. O propósito vai dizer do porquê você foi criado. Tudo foi criado para uma coisa. Como eu dizia no começo da pregação, a águia foi criada para voar. O leão foi criado para governar. Tanto que quando o leão ruge, cientistas e biólogos afirmam que quando o leão ruge,
A voz dele, aquele som que sai da sua boca, faz com que os animais sintam estremecer dentro deles. Ele gera um fluido de ruído tão grande, uma onda sonora tão grande, que os outros animais se sentem estremecidos com a voz que sai de dentro dele. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer, querido, que Jesus vai dar uma palavra para nós. Jesus vai dizer: toda palavra que sair da sua boca não volta. Espera aí. Toda palavra que sai da sua boca não volta. Toma cuidado, o que você está dizendo? O que você tem declarado para a sua vida? Porque aquilo que você tem profetizado não só vai se cumprir, como vai voltar para você. Então cuidado quando você deseja mal para os outros, porque pode ser que a praga pegue nele, mas eu quero te dizer que ela vai voltar em você. Por isso que Jesus vai dizer: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mais bem-aventurada coisa é você abençoar do que querer ser abençoado. Porque quando eu libero palavras, querido, essas palavras vão voltar para a minha vida. Quando eu libero uma ordenação, essa ordenação vai voltar para a minha vida. Você está me entendendo? Diz amém. Só que o propósito vai dizer de quem eu sou. Jesus aqui, em Isaías 53, versículo de número 3, vai dizer que Jesus estava sendo desprezado, Jesus estava sendo humilhado, Jesus estava sendo, querido, sabe, sofrendo terríveis dores. Homens de quem os homens escondiam o rosto. Se às vezes isso acontecesse com nós hoje, muitos de nós se sentiria rejeitado, se sentiria para baixo, se sentiria triste. Porém, Jesus sabia quem Ele era, e não eram as circunstâncias do momento que iam definir quem Ele era, porque na verdade Jesus já carregava dentro de si a herança de ser um rei e de ser o Senhor de toda a terra. Mas se eu não sei quem eu sou, eu vou acreditar naquilo que as pessoas dizem que eu sou. Se eu não sei quem eu carrego, eu vou acreditar naquilo que as pessoas dizem que eu carrego. Por isso, querido, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber a minha identidade, e a nossa identidade, para que você entenda, é ser filho de Deus. Só que o filho, querido, ele normalmente faz aquilo que o pai orienta que ele faça. Quem é filho vai obedecer ao pai. Deixa eu te falar uma coisa. Desses dias nós temos aprendido uma coisa, e toda terça-feira eu quero trazer palavras de fundamento para nós, palavras de crescimento para nós. E uma coisa que nós temos entendido é: quem não honra não pode ser honrado, quem não ouve não pode ser ouvido, quem não está debaixo de cobertura não pode estar coberto, e não pode cobrir. Porque só pode cobrir e pode só dar destino aquele que tem destino. Só pode fazer aquele que está fazendo debaixo de uma ordem sacerdotal. Como assim, pastor? Deixa eu te dar um exemplo. Eu falei isso aqui essa semana, mas eu quero ressaltar isso. Quando a águia, ela vai ensinar um filhote a voar. A águia, para começar, querida, ela não faz seu ninho em qualquer lugar. Você nunca vai ver uma águia fazendo um ninho em cima de uma árvore, ou mesmo em cima de uma copa de uma árvore. Mas normalmente a águia, ela faz o seu ninho nas mais altas montanhas. Por quê, pastor? Quem é inteligente edifica a sua casa o mais próximo dos céus. Quem é inteligente vai edificar a sua casa o mais alto dos céus. Mas quem não tem sabedoria, querido, normalmente se afasta de Deus. Mas quem tem sabedoria, constrói a sua casa no mais alto. Ou seja, aquele que quer ter uma casa abençoada, vai estar sempre perto do Senhor. E quando a águia vai dar destino para o seu filho, normalmente, querido, quando a águia vai dar destino para o seu filho, sabe o que acontece? Ela vai de cima do ninho, e ela lança o seu filho para baixo. Se eu fosse falar para você, ó, sobe lá em cima e joga seu filho do prédio, você fala: pastor, você está louco? Vai se esborrachar. Só que eu não estou falando de seres humanos, eu estou falando de águias. E a águia sabe que para o filho dela nascer, ela tem que lançar ele de alturas altas, para que no meio da jornada ele aprenda a se sustentar no ar. Só pode aprender a voar, só pode aprender a fazer coisas grandes quem se submeteu a pressões maiores. Eu quero te perguntar uma coisa, querido: até quando nós vamos viver essa vida rasa?
Até quando nós vamos viver essa intimidade rasa? Até quando você vai viver essa vida que do jeito que você está vivendo? Deus está nos chamando para estar em lugares altos. Deus está nos chamando para habitar em lugares mais altos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer você no lugar que você está. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer uma coisa, eu vou fechar aqui com você. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. A minha pergunta para você é: o que você tem sonhado para a sua vida? Ah, pastor, eu sonho em ter minha casa. Mas o problema no meio da jornada é o seguinte: você pode sonhar e ter a casa, mas o mais importante não é só conquistar a bênção, mas é consolidar ela. Não é só ter a bênção, mas é efetivamente cuidar dela. Sabe por que muitos casamentos têm sido destruídos? Porque a maioria de nós se preocupa só em estar junto com alguém e não se preocupa em manter um relacionamento. Como assim, pastor? Conquistar uma casa é fácil, manter a casa de pé é o que é difícil. Muitos de nós às vezes queremos nos casar, muitos de nós às vezes, e eu não estou falando que isso é errado, o princípio é o casamento, mas para que nós edifiquemos uma casa, querido, nós temos que sentar e botar na ponta do lápis. Vai pagar aluguel? Vamos ter que fazer a compra da casa, vamos ter que pôr água, luz. Quer internet? A conta vai subir mais um pouquinho. Normalmente uma conta básica de uma casa, jogando por baixo aí, fica em torno de 400 a 600 reais. Isso eu estou falando arroz, feijão sem mistura. 400 reais uma casa. 400 reais. Se você ganhar um salário mínimo, querido, isso é crescimento. Isso é botar na ponta do lápis o que eu posso fazer para alcançar os objetivos que eu quero. E se hoje eu ganho isso, eu posso prosperar mais, eu posso lutar para ter mais. Pelo amor de Deus, você está me entendendo? Diz amém, querido. Deus quer que nós alcancemos lugares altos, mas com uma mente pequena, nós não podemos sonhar alto. Deus quer que nós alcancemos lugares altos, mas nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Muitas das vezes nós queremos andar no nosso conselho, muitas das vezes nós queremos andar na nossa visão, e Deus está dizendo: não é a sua visão. Ele está dizendo: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são maiores que os seus. Deus tem coisas grandes para nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração para entender: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Escute isso. Tem um filme bem bacana, e a Disney fez ele agora esse tempo atrás, O Rei Leão. Quando eu era criança eu vi esse filme, O Rei Leão. Quem já viu esse filme, Rei Leão? Se você não viu, eu vou te dar um conselho: assista. E acontece no filme do Rei Leão uma coisa engraçada. Escuta isso aqui, olha para mim. No filme do Rei Leão, o rei tem um irmão, Scar. E o irmão queria tomar o lugar do rei. Por quê, pastor? Porque, querido, se você não sabe o seu lugar, você vai sempre querer derrubar o outro. Sempre que você não sabe o seu lugar, você vai ter inveja dos outros. Ah, mas por que fulano cresce e eu não? Porque você está olhando a vida dos outros e deve se focar na sua vida. Quem não tem noção de quem é, vai sempre querer o lugar dos outros, vai sempre querer a família dos outros, vai sempre querer as coisas dos outros, não constrói nada, porque fica de olho naquilo que não é seu. E acontece, querido, que Scar mata o Rei Leão, o pai de Simba. E se você já viu o filme, Simba vai e foge. Pastor, o que isso tem a ver com Bíblia? Calma que eu vou te falar no finalzinho dessa história. Simba, que é o filhote, corre com medo de ter matado o pai. E quando Simba corre, ele se encontra com um porco e com um suricate, Timão e Pumba. Parece engraçado, mas eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando. Timão e Pumba. E acontece que o Timão, ele vai falar uma coisa: olha, você não pode comer carne, você tem que comer insetos. E aí, querido, aquele leão é criado como se ele não fosse um leão. Aquele leão é criado como se ele não fosse quem ele é. Tem muita gente sendo criada, querido, para ser filho de Deus, para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, e está perdendo tempo com as coisas do mundo.
Deus quer te entregar coisas grandes, mas enquanto você quiser rolar na lama e fazer aquilo que não é para você fazer, você nunca vai poder comer aquilo que Deus tem para você. Simba então, querido, ele começa a comer insetos. Simba então começa a viver uma vida que não é uma vida de leão. Até que então acontece uma coisa. Uma leoa vai atrás dele. E eu vou acabar com você aqui, presta atenção. Uma leoa vai atrás dele. E ela começa a provocar Simba. E ela começa a provocar e provocar e provocar, até que de repente, quando ele se sente provocado, ele dá um rugido. E quando ele ruge, ele entende uma coisa: eu não nasci para comer coisas que estão na terra. Eu não nasci para comer migalhas, porque o meu pai me fez para governar sobre todas as coisas. Nesse filme, querido, a reflexão que traz é: por mais que você tenha sido criado para não ser um rei, o seu pai colocou em você uma identidade para governar todas as coisas. Mas antes de assumir o lugar, você precisa consertar o que está errado. Pastor, o que é consertar o que está errado? Fechar as brechas. Você sabe o que tem que fazer. Se o seu relacionamento, querido, não agrada a Deus, conserta isso na tua vida, porque isso pode trazer graves consequências espirituais. Se a sua vida financeira, você não tem consertado ela diante do Senhor, conserte, porque isso pode te trazer graves consequências na sua vida financeira e também espiritual. Lembra o que Jesus diz em Apocalipse: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Nós não podemos viver essa vida, querido, como se só fosse essa realidade que existisse. Mas nós precisamos entender, como filhos e filhas de Deus, que Deus tem grandes coisas para nós, que Deus tem grandes projetos para nós, e nós não podemos viver como se não tivéssemos responsabilidade. Nós precisamos viver como filhos e filhas daquele que é o Rei de toda a terra. E nessa noite eu quero orar por você, para que a sua realidade mude. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu sei de pessoas dentro dessa igreja que no meio da crise estão crescendo. Eu sei de pessoas que dentro dessa igreja, no meio da crise, no meio desse grande problema, Deus tem feito ressaltar e brilhar no meio das pessoas. Tem pessoas também que estão passando por luta, porque cada um, querido, vai passar um período com Deus. Cada um vai passar um tempo com Deus. E eu não sei o tempo que você está passando, mas eu vim cá para te falar uma coisa: Deus quer mudar essa situação, se você estiver disposto a consertar o que está errado. Se você estiver disposto a mudar o que precisa ser mudado, a colocar no lugar o que precisa ser consertado, Deus está dizendo: eu vou levantar um grande exército, eu vou levantar a sua vida, eu vou organizar a sua casa, eu vou organizar a sua história. Quantos de nós que tem uma história toda bagunçada? Quantos de nós, querido, temos pais e somos órfãos? Quantos de nós temos mães e não temos a cobertura materna? Por quê, pastor? Querido, deixa eu te falar uma coisa: se eu sou pai, se você é mãe, nós precisamos dar destino aos nossos filhos, exemplos, para que aquilo que nós erramos, eles não venham errar também. Para que aquilo que nós fizemos de errado não seja um reflexo na vida dos nossos filhos, não seja um reflexo na vida das pessoas. Eu falei, e eu quero ressaltar aqui: eu quero que todas as pessoas que passem pela minha vida, eu possa ser um trampolim para que elas alcancem lugares mais altos. Porque, querido, você tem duas escolhas. Tem pessoas que vão passar na sua vida e você pode destruir elas, inclusive os seus filhos. Pastor, e como eu faço isso? Exemplos corretos. Aquilo que o seu filho vê você fazendo, ele vai querer fazer também. Se você, querido, é fiel no seu casamento, seu filho vai querer ser fiel no casamento também. Se você for infiel no seu casamento, seu filho vai falar: não tem problema, porque dentro de casa minha mãe me ensinou que ela pode trair meu marido, ao marido dela a hora que ela quiser. Mas se você faz aquilo que é correto, você está dando um balizador para o seu filho. Esse é o caminho correto. Pastor, mas e agora? Eu já errei, como é que eu faço? Querido, Jesus vai dizer algo para nós. Ele vai dizer que se você se arrepender de todo o teu coração, Ele é fiel e justo para consertar o defeito do passado e fazer uma nova terra, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus, não ouvi, perdoarei os seus. O problema é esse, não se fala mais em pecado, e nós precisamos corrigir o que está errado. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem correção, ninguém verá a Deus. Sem santificação, não poderemos chegar perto daquilo que o Senhor tem para nós. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui que pode dar uma glória a Deus? Deixa eu te perguntar, quem quer se encontrar com o Senhor aqui, levante a sua mão. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de ter uma vida na presença de Deus. Se você quer se encontrar com o Senhor está dizendo: se converta dos seus pecados e conserte seus caminhos, porque então eu vou te ouvir dos céus, vou apagar o seu passado e vou sarar a sua terra. Pastor, o que é sarar a terra? Prosperidade, destino e herança. Repita comigo, diga prosperidade, diga destino, diga herança. Pastor, o que é prosperidade? Jesus vai dizer que tudo aquilo que você colocar as mãos vai ser abençoado e vai prosperar. Destino quer dizer, você não vai andar mais perdido, mas vai saber para onde está indo e aonde você vai chegar. Aquele que não sabe para onde vai, querido, está guiando cego. É como um guia cego que não sabe para onde vai. Maior pergunta que eu queria fazer para você hoje, se você dá conta de responder, é porque você tem destino. Mas se você tem dúvida ou não sabe responder, é porque você tem que consertar alguma coisa na sua vida. Se você se encontrasse agora com o seu fim, com a sua morte, você tem certeza da sua salvação ou tem dúvida dela? Deixa eu te contar uma coisa que eu falei que eu ia contar para os irmãos. Essa semana eu tomei uma decisão no ministério e na nossa vida. Eu falei: na igreja eu não quero bagunça mais. Nós vamos tampar as brechas e corrigir o que está errado. Quem não casou vai ter que casar. Quem estiver fazendo coisa errada, querido, eu não vou aceitar mais. Você pode ser membro da igreja, mas chega de bagunça. E eu tomei essa decisão e comecei a orar com isso. Ontem, antes do culto de família, eu sofri um acidente de moto. Eu caí, querido, e quase que o caminhão passa em cima de mim. Quase que eu não estou aqui para pregar para você hoje. Do nada. Eu derrapei com a moto, ela escorregou, ela quebrou toda. E eu quase fui parar debaixo do caminhão. Se você não reparou, eu estou mancando. Pastor, por que você está contando isso? Porque, querido, nós não sabemos quando será o nosso último dia, a nossa última hora. E nós agimos como se isso nunca fosse acontecer. Você pode ser acometido de um ataque cardíaco, você pode sofrer um acidente, e você vai se encontrar com a sua realidade. Essa realidade aqui não é a que Deus preparou para você. A realidade que nós vamos encontrar é a eternidade com Cristo. E por que eu estou dizendo isso para você? Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você não está construindo nada para ninguém, principalmente para você mesmo. E por causa desse acidente, o Senhor falou comigo: meu filho, avisa a minha igreja que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. O diabo quis tomar minha vida. O Senhor falou: isso que você passou é uma batalha espiritual. Tem muita gente que pensa que batalha espiritual é só oração. Não, batalha espiritual ela acontece no mundo físico. Satanás, ele tenta nos destruir. Satanás, ele tenta nos tirar a vida. Só que tem um detalhe: aquele que decidiu seguir a Cristo está revestido com o sangue do Cordeiro, e mal algum chegará até a sua casa, nem praga alguma chegará até a tua tenda, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Quer ser protegido? Quem quer ser protegido aqui? Só isso. Quem quer ser protegido, pelo amor de Deus? Então anda direito. Para de tratar Deus, querido, como se Ele não existisse. Tudo que você faz, Ele está assistindo. Um dia Deus vai cobrar de cada pai o exemplo que você deu para os seus filhos. Um dia Deus vai cobrar de cada mãe o exemplo que deu para os seus filhos. Um dia Deus vai cobrar de cada um crente a vida que teve e os exemplos que deu nessa terra. Maurílio falou uma coisa no começo do culto, eu queria ressaltar de novo. Ele disse: aonde você está e o que você está? Quem você é e o que você está fazendo para gerar aquilo que você é? Como assim? Como assim, pastor?
Se você é pai, você não pediu para ser pai, mas você é. Você é mãe, entenda que você é uma mãe. Mães e pais têm uma função diante de Deus, que é dar destino para os filhos, destino correto. É como um médico. Sempre que uma pessoa doente ou machucada se encontra nesse estado, é levada para o médico curar e ajudar essa pessoa. Certo ou não é certo? Mas do que adianta procurar um médico que não sabe fazer nada? Do que adianta procurar alguém que não dá destino para ninguém? E Deus me falou: eu estou te livrando da morte, para que através de você muitas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Mas a maior reflexão de todas é: hoje você tem a oportunidade de mudar. Hoje você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Vai depender de você querer viver essa nova história nessa noite. Quem quer mudar de vida nessa noite? Não, querido, de verdade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não adianta nada se levantar a mão para fazer bonito para os irmãos e sair daqui, querido, não largar essa cachaça que só destrói sua vida, não largar essa prostituição que só afunda a sua vida, não largar, querido, chama-se, a maior virtude de todos chama-se mudança de caráter. Não adianta eu querer fingir para você alguém que eu não sou. Não adianta eu estar aqui de terno, gravata, querido, pagando para vocês de bom moço, se dentro da minha casa eu sou um mau marido, se no meio dos meus amigos eu sou um mau exemplo, se no meio, querido, das pessoas que me conhecem, eu não sou exemplo para ninguém. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem você é quando as luzes se apagam e quando o microfone sai da sua mão? Porque é esse que Deus vai cobrar de você. Aqui na frente é fácil ser crente. Aqui na frente é bonito tá de colete, é bonito estar aqui na frente, mas é quem eu sou no secreto que define quem eu sou de verdade. Para de enganar você mesmo, porque até hoje você não construiu nada. Ai, 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 pastor, ai, 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 não. Até quando você vai ser menino? Porque Deus quer herança, Deus quer te dar destino, mas você ainda procura coisas de menino. Tem gente que está com 30 anos, não construiu nada, não estudou, não conseguiu formar uma família, e vive colocando a culpa nos outros. A culpa é sua, a culpa é minha, porque nós não assumimos o lugar de herdeiros de Deus. O menino vai falar de coisas de menino, mas homens de verdade vão falar de coisas que vão trazer crescimento e edificação. Mulheres de verdade vão falar de crescimento. Quero orar para Deus mudar você nessa noite. Quem você é? Galinha ou águia? Quem você é? Uma hiena ou um leão? Pastor, o senhor não falou da hiena. Busca na internet o que é uma hiena. Hiena faz graça com tudo e não leva a sério nada. Leão, quando ruge, a selva inteira para ouvir ele. Quem é você? Eu não estou falando que você não pode ser alegre, eu não estou falando que você não pode ser feliz. Você pode ser feliz, mas tem que entender que coisas sérias devem ser tratadas com seriedade, e a maior coisa de todas elas é a presença de Deus na nossa vida. A coisa mais séria que um homem ou mulher tem na sua vida é certeza de que Deus está com ele 24 horas por dia. Se coloca de pé para a gente terminar em nome de Jesus. Deus quer que você construa, mas para você construir, não pode abandonar o barco. Para você construir coisas grandes, você vai ter que entender uma coisa: precisa ter mudança. Apaga as luzes para mim, por favor. Deixa eu orar para os irmãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração aí, querido. O Espírito Santo vai falar com cada um aqui. Não é o pastor que fala. A palavra, ela vem de encontro ao coração de cada um. E nessa noite, querido, Deus está te chamando, querido, para abandonar as coisas que tem te afastado dele. Deus está dando uma nova oportunidade para algumas pessoas aqui dentro. Meu Deus do céu.
Deus está dando uma nova oportunidade de vida, mas o conserto tem que ser feito. Nessa nova oportunidade de vida, tem que ter conserto. Nessa nova oportunidade de vida, Deus quer transformar o seu caráter. Deus quer transformar a tua história nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas aqui, Pai, que, Pai, sabem que tem um vício na sua vida. E eu queria que o Senhor agora tocasse, Pai, para que essa pessoa abandonasse esse vício. Pai, fraquezas que nós deveríamos ter vencido há muito tempo. Fraquezas que nós deveríamos ter vencido há muito tempo. Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor Pai, esse coração. Cura, Senhor Pai, essa história. Nós ordenamos agora, Pai, transforma essa vida, Pai. Transforma essa história, Espírito Santo. Essa pessoa que entrou aqui, Pai, sem destino, sem herança e sem propósito. Essa pessoa, Pai, que vem na igreja e não consegue se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. Não consegue se envolver com a sua obra. Não consegue entender o destino. Não consegue entender o destino que o Senhor tem para ela, Pai. Muitos estão, Pai, com inveja de outras pessoas porque não entenderam o seu propósito. E eu quero orar nessa noite para que haja mudança. Eu quero que haja mudança nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja mudança nessa noite. Pai, transforma, Pai, esse coração. Feche seus olhos, querido. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Abandone o barco. Em nome de Jesus, Senhor. Pois a ordem é chegar. Nós ordenamos nessa noite, Pai, a tua promessa. Senhor Pai, a tua herança sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, o Senhor tem o melhor para eles, Pai. O Senhor tem o melhor na vida deles. Por isso eu não aceito, Pai, essa situação. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui, querido, meu Deus. Ai. Escuta aqui. Feche seus olhos aí, você vai saber. Tem uma pessoa aqui que você fala assim: eu não sou feliz na minha vida sentimental. Todo mundo que eu escolho não vai para frente. Sabe por quê, querido? Porque você sempre vai no seu tempo e nunca espera o tempo de Deus. E Deus manda dizer: você nunca vai construir nada se você for no seu tempo. Se você for na sua mão, na sua atitude, nunca vai construir nada. Vai estar sempre um buraco, buscando prazer em pessoas e em coisas. Mas deixa eu te dizer, a velhice chega para todo mundo. E cuidado, para que você tenha procurado demais em lugares errados. Você sabe onde é o lugar certo. Você sabe onde é o seu lugar. O seu lugar é na presença de Deus. Para de correr disso. Para de correr do seu chamado. Para de correr daquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você, mas você se contenta com as migalhas dessa terra. Meu Deus do céu. Tem gente aqui, querido, que Deus está me falando. Já era para você estar dentro da sua casa própria, mas você ainda insiste e não ouvir a minha voz. Querido, ouve a voz de Deus nesta noite. Deixa Deus mudar essa situação. Deixa Deus mudar a sua história. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Mas a mudança tem que partir de você. A decisão tem que ser tua. Você que está aqui nessa noite e fala assim: pastor, eu não estou conformado, eu quero mais de Deus para a minha vida. Levanta a tua mão, quem quer mais de Deus? Então sai do seu lugar, vem aqui diante do altar. Deixa eu orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, querido. Dá um distanciamento dos irmãos, mas chega bem perto do altar aqui, para poder caber mais gente. Eu queria que diante do altar se apresentasse para o Senhor. Qual área da sua vida que você queria que Deus mudasse? Pastor, eu queria que Deus mudasse meu ministério. Pastor, eu queria que Deus mudasse a minha vida financeira. Pastor, eu queria que o Senhor mudasse. Qual área da sua vida que você acha que você precisa crescer? Feche seus olhos agora.
Deixa o Espírito Santo falar no teu coração agora. Deixa o Espírito Santo falar na tua vida agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, fala agora, Pai, em nome de Jesus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai parar. Fala com Deus aí, querido. Você não vai parar. Qual área da sua vida que você quer que seja transformada nessa noite? Já dei ordem pra calmar. Fala com Ele. Você não vai parar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Essa pessoa está cansada de sofrer, Pai. Essa pessoa está cansada de ser humilhada, Pai. Essa pessoa está cansada de viver uma vida sem resposta. Muda, Senhor, Pai, essa situação nessa noite. Essa situação financeira. Essa situação familiar. Em nome de Jesus. Não abandone o barco. Eu sei que tem gente aqui que não está conseguindo conter as lágrimas, que é só você e Deus sabe o que você tem passado. Vai chegar. Em nome de Jesus. Não abandone. Senhor, fala agora nesse coração, Pai. Essa pessoa que se sente solitária, essa pessoa, Pai, que fala assim: pastor, eu quero ser feliz no meu relacionamento. Pastor, eu estou cansado de viver sozinho. Querido, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas você tem que deixar Deus mudar. Deus tem que restaurar esse coração do zero. Muda essa história hoje, Espírito Santo. Muda essa história hoje em nome de Jesus. Aleluia. Você não vai parar. Fala com Ele aí, querido. Fala com Ele aí, minha irmã. Deixa Deus tratar esse coração nessa noite. Deixa Deus tratar a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. A decisão é sua. A decisão é sua nessa noite. É você e Deus. Eu sou Jesus. É você e Deus. E já dei ordem para acalmar o mar. Em nome de Jesus. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Você... Escuta aqui, querido. Com a mão no seu coração agora, fala assim: Espírito Santo. Não, fala com fé, diga: Espírito Santo, eu sei aonde eu preciso mudar. Diga: Espírito Santo, eu reconheço que eu preciso melhorar. Nessa noite, coloca o teu destino, coloca a tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, é perfeita. Porque, Senhor, na minha vontade eu não consigo, mas na tua vontade todas as coisas são possíveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, com a mão no coração, diga assim: Espírito Santo, eu rejeito todo vício, toda fraqueza. Me ensina a te servir de todo o meu coração. E nessa noite eu me entrego diante do teu altar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Agora, coloca a mão no seu coração aberta. Fecha a sua mão assim. Fala assim, agora coloca diante do altar assim. Fala assim: Senhor, eu te entrego meu coração, meus pensamentos e a minha vontade, em nome de Jesus. Entrega para Deus agora, querido. Se você entregou, agora confia e muda de vida. Pode se assentar em nome de Jesus.
Pode acender as luzes. Aleluia. Glória a Deus. Temos alguns avisos agora antes da gente terminar. Mas eu queria perguntar para você: quem entendeu o culto dessa noite? Querido, essa palavra ela não foi só forte, né? Essa palavra, ela veio para dar destino para a nossa vida. Ela veio para mudar aquilo que está fora de lugar. Ela veio para organizar aquilo que precisa ser organizado na nossa vida. E eu profetizo que aqueles que ouviram e deixaram essa palavra cair no coração e vão mudar de vida, vão ver crescimento a partir dessa semana, em nome de Jesus. Quem quer o crescimento de Deus? Então diga assim comigo: me ensina, Senhor, a mudar o meu coração, o meu caráter, em nome